aí vem a gravidez, com você com problema, e sem poder ser pai, e ela tomando remédio. E a gravidez veio nesse momento. Que Deus é Deus. Assim, milagre não se explica. O dia que explicar milagre, milagre deixou de ser milagre. É verdade. Por que é milagre? Porque não tem explicação. O médico fala, não tem cura, Deus cura. Entendeu? Não tem jeito, né? E aí veio meu filho, entendeu? Aí depois no segundo filho, já veio o segundo filho, eu falei, Deus, obrigado pelo milagre, mas a gente vai interromper esse negócio, senão daqui a pouco tem um time de futebol dentro de casa, né? Então a gente, até o meu primo, o doutor José Antônio, que fez a ligadura, ele ainda chegou assim, falou, cortou 2 pedaços, falou, ó, tá vendo aqui, ó? O milagre agora vai ter que ser maior ainda, porque vai ter que pular. Que não é nó, não, eu tirei o útero, tirou 2 pedaços do útero, né? E esse foi o segundo ponto. E o terceiro foi quando o câncer veio na minha vida. Saiu, irmão. Porque eu vou te falar, a pessoa pode ser o crente fervoroso que for, mano. Pode ser o cara mais reteté, vive no monte. Quando o médico fala assim, ó, é câncer. Irmão, é agora que você vê quem você é. Porque o câncer veio na minha vida no momento que eu estava mais sendo usado por Deus. Sabe? Deus estava me usando em sinais e maravilhas tremendamente. Eu viajei para Belém do Pará, Deus me usou para uma criança que tinha paralisia cerebral, a criança andava no carrinho Zeus, Deus me usou, aquela criança foi curada para a glória de Deus, tanto que a mãe, um tempo depois, me ligou querendo sustentar meu ministério, porque o filho dela foi curado. Eu falei, não, foi Deus que curou, pega esse dinheiro, dá na igreja. Deus estava me usando muito, pessoas sendo curadas, onde a gente ia ministrar com sarando, pessoas paralíticos estavam andando, sabe? Pessoas sendo curadas de AIDS, de câncer, e o câncer veio na minha vida, e as pessoas falavam assim, engraçado, Deus está te usando tanto, e o câncer veio na tua vida. É nesse momento que vem os apontamentos, né, pastor? Que não deve ser fácil também, né? Receber o apontamento das pessoas que te cercam ali no teu ambiente. Acredito eu que o senhor deve ter, não exatamente dessa forma, mas deve ter passado por um conflito ali muito grande, né? Em relação até mesmo às pessoas próximas, creio eu. Bom, eu não tive nenhum conflito, por quê? Porque o que eu sempre falo é assim, naquilo que Deus mais te usa, é naquilo que Ele vai te provar. Se você prega a palavra, Deus vai te provar na palavra que você prega. Por quê? Porque o que você prega tem que ser verdade na sua vida. Então, se eu estava vivendo um momento em que eu falava que Deus curava, sabe? O câncer veio na minha vida. Tinha que viver o que eu falava, o que eu pregava. Porque tem gente que prega e não vive o que prega. Exatamente. Entendeu? Então, eu gosto muito de ministrar sobre, de falar sobre isso. Entendeu? Eu comecei a ver na minha vida que chegou na minha vida aquilo que eu estava sendo usado pelas outras pessoas. Eu estava sendo cura para as outras pessoas, precisando de cura. E Deus me usando em cura. E eu precisando de cura. Só que, Mauro, eu nunca na minha vida orei para Deus me curar. Nunca. Nunca deixei de subir o altar porque eu estava enfermo. Eu tinha crises renais quase todo dia. Dores absurdas. Quem teve crise renal sabe a dor que é. Ao ponto de um dia eu estar no altar ministrando louvor e não aguentar. Eu passei o microfone para o Poli e eu arriei. Quando eu arriei, os pastores vieram poder orar por mim. Só que Deus, como eu era usado para muitas pessoas, Deus fez na minha vida. Deus trocou o meu rim. Eu tive um câncer no rim. O câncer já estava já com 4,5 centímetros, já era grande, entendeu? E Deus trocou o meu rim milagrosamente. Eu fui fazer o risco cirúrgico para tirar o rim, porque o médico falou, você tem 2 rins, tira um, vive com um, tranquilo. Só que, meu Deus, não queria que tirasse nenhum, não. Quando eu fui lá fazer o risco cirúrgico, o médico veio e falou assim, vamos fazer mais uma ultra? Eu falei para ele, eu só tenho 4 ultra, tem 2 tomografias, tem uma ressonância magnética, para quê? Ele, não, agora que vai fazer sou eu. Quando ele foi fazer, ele começou a passar o aparelho, e puxava a tela do computador para frente, e daqui a pouco ele falou assim, eu estou procurando o tumor que estava aí. O tumor tinha sumido, para a glória de Deus. Entendeu? Então, eu vivo assim, eu vivo debaixo de milagres, sabe, da direção de Deus, do plano de Deus. Então, eu não me frustro com nada. A gente fica triste, passa por provações, tem que passar, mas eu passo igual o Lázaro, passando pela prova, dando glória a Deus. E, pastor, assim, falamos que na sua infância o senhor passou fome. Depois falamos de perda na família, de um ente querido, falamos de morte, falamos de doença. Qual seria uma mensagem para essas pessoas que estão nos assistindo, que podem estar olhando para o senhor e enxergando o pastor João, só que por trás do pastor João tem o homem,
tem o João Roberto, que passou por muitas e muitas coisas até chegar aqui. Qual seria a mensagem que o senhor deixaria para essas pessoas que estão nos assistindo? Bom, Mauro, o segredo está nisso que você falou. A gente passa por isso. Tem que passar. A gente não pode ficar, estacionar, estagnar. Água parada dá bicho. Água parada dá mosquito, dá doença. Então tem que passar, sabe? A gente não pode ficar no deserto, tem que passar pelo deserto. O que a Bíblia diz? Quando você passar pelo fogo, ele não te queimará. Ele está dizendo que você vai passar. Então ele não vai te tirar do fogo. Quando pelas águas, não te submergirão. Você vai passar. Você não vai morrer afogado. Está entendendo? Então a questão é saber que a gente vai passar. Problema, todo mundo passa. A gente não pode ficar nele, estacionar. Tem gente que diz assim, eu tenho um problema, eu tenho uma doença, eu tenho essa... Tem por quê? Comprou? Fez um contrato, contratou uma doença para ele, tá entendendo? Então tem gente que fala que não é meu, a doença não é minha, tá entendendo? Agora, Deus não é obrigado a fazer. É verdade. Tá? Se ele, como diz Delino Marçal, se ele curar, ele é Deus, se não curar, continua sendo Deus. É, se ele fizer, ele é Deus, mas se não fizer, ele não vai deixar de ser Deus. O que a gente precisa entender é que a gente tem que amar o Senhor, independente da nossa situação. Independente do meu momento, eu amo ao Senhor incondicionalmente. E vou passar por tudo que tiver que passar. Mas eu vou passar. Você não vai me ver parado. Você vai me ver passando. Então, você que está nos assistindo, você vai passar. Tá? Vai passar. Esse problema não vai acabar com você, mas vai te levar a um outro patamar na presença do Senhor. Tá certo. Eu queria te fazer 2 perguntas bem rápidas, com poucas palavras. Família. O que é família para o João Roberto? Eu vou de novo para o lado espiritual. Primeiro Deus, depois a família, depois a igreja. Então, abaixo de Deus, minha família é tudo. Tudo. Não tem... Eu faço tudo pela minha família. Faço de tudo, faço tudo, me dou o máximo, procuro ser o pai que eu não tive, procuro ser para os meus filhos o pai que o meu pai não foi para mim. Meu pai foi bom, mas eu procuro ser melhor do que o meu pai foi para mim, né? Eu procuro ser para minha esposa melhor do que o meu pai foi para minha mãe, porque a base de família que eu tive é a família que eu vivi. Então eu pego tudo que eu vivi e procuro ser melhor. Tá certo. E uma última pergunta. Obviamente, estamos falando aqui de homens. O senhor teve uma referência, uma grande referência, uma pessoa que o senhor olhou e se inspirou e falou, eu gosto do caminho que essa pessoa está seguindo, essa pessoa é a minha referência. Obviamente, primeiro Deus, mas uma pessoa. Eu não tive. Muito pelo contrário. Se eu estou na igreja hoje é porque eu não olhei para o homem. Por quê? Porque eu tive muitos problemas na igreja. Muitos problemas. E se eu não tivesse me convertido de verdade em Cristo, hoje eu não estaria na presença do Senhor. A minha preocupação em ter uma referência é o dia que essa referência falha. É verdade. Então ele pode levar muita gente com ele. Entendeu? Então eu procurei ter a minha referência, Cristo. Ele nunca falhou comigo. Tá certo. Bom, pessoal, estamos chegando aqui ao final dessa entrevista, pedindo a Deus que essa entrevista tenha impactado você de alguma forma, você que está em casa passando por um problema, achando que o teu problema é muito grande. Está aqui o pastor João, o homem por trás do pastor João Roberto, que teve uma vida difícil, gente, muito difícil. Não foi simples chegar até aqui, mas ele foi vitorioso porque acreditou no Deus único, um Deus que é capaz e que faz, que deixou promessas e que um dia vai estar voltando para levar, se Deus quiser, você também junto com a gente. Tá ok? Então fiquem todos em paz, tá? Tenham um dia de excelência. Pastor, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo por ter nos cedido a nossa primeira entrevista, que foi aqui com o nosso amigo e pastor João. Amém. Deus abençoe vocês. Deus te abençoe, tá? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus. É isso aí, gente. Graça e paz.